Olá, pessoal. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, na nossa videoaula. Na última videoaula, a gente conseguiu ver aí os principais seletores, né? Entre eles, o seletor de ID, seletor de classe, e seletor de elementos. E a gente chegou a ver também, na última aula, o seletor de hierarquia, né? Que nada mais é do que um A dentro de um P, que está dentro de uma div, né? Então, o A que é filho de uma P, que é filho de uma div e assim por diante. Então, na nossa videoaula de hoje, a gente vai ver outros seletores aí, são seletores especiais. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o Visual Studio e criar um novo arquivo, aí, por gentileza, com o nome seletores, underline, especiais.html, ok? Aqui, eu vou pedir para vocês digitarem HTML, né? Vamos usar a expressão Emmet, aí, abbreviation HTML 2.5. Aqui no, no head, a gente vai colocar, ou melhor, no title, a gente vai colocar aqui seletores especiais, tá ok? E aqui eu vou usar o seguinte, eu vou usar a tag style, tá ok? Então, para a gente poder usar aí os próximos seletores aí, tá ok? Bom, eu aproveitei aqui para poder colocar os seletores que a gente já viu e dei um ok aqui na frente, que é o seletor de ID, de elementos, classes, hierarquia e união. Então, está faltando os atributos, os seletores de atributos, seletores de irmãos e seletores de filhos diretos. Bom, eu vou vir aqui na body e vou colocar uma div com o class chamado grupo para poder ilustrar esses outros atributos, ou melhor, esses outros seletores que estão faltando, ok? Então, eu vou colocar aqui um P, dentro desse P eu vou colocar parágrafo, filho da primeira div, ok? E aqui eu vou colocar uma outra div interna, sem precisar colocar uma classe aqui. Vou colocar apenas uma div. Dentro dessa div eu vou colocar um outro P. Esse P eu vou colocar parágrafo da div de segundo nível. Ok? Bom, continuando aqui então, vamos supor que eu queira pegar esse primeiro parágrafo e esse parágrafo aqui, menos o parágrafo que está dentro da outra div aqui. Vamos supor que eu queira pegar apenas os parágrafos que são filhos da div com a classe grupo. Então, eu quero pegar esse primeiro parágrafo da linha 24 e o da linha 28, ou seja, os que são filhos diretos da div com a classe grupo, menos o parágrafo da linha 26, que está dentro de outra div. Então, como que a gente deve fazer para poder selecionar esses parágrafos que eu comentei? A gente deve criar, então, aqui um seletor para poder, ou melhor, uma regra, né? Um seletor, uma regra, para poder selecionar esses parágrafos. Mas de que forma a gente pode fazer criar esse seletor? Bom, então, para isso, a gente deve criar aqui um seletor dentro da tag style, um seletor ponto, grupo, ok? Aí eu vou pegar os filhos diretos, ok? Então vou usar o sinal de maior e coloco o quê? O P, ok, pessoal? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, color red, ok? Então, repare que aqui eu estou criando um seletor de filhos direto, ok? Então, estou pegando
todos os filhos diretos que estão dentro de uma classe grupo, ok? Então, os filhos diretos que estão dentro de uma classe grupo são o quê? São esses parágrafos que estão dentro de uma div que possui a classe grupo, ok? Uma outra coisa, se eu fizesse dessa forma aqui, o que acontece? Eu pegaria todos os parágrafos que estão dentro de uma classe grupo, ok? E não os filhos diretos. Então, aqui seria todos os parágrafos que estão dentro de uma classe grupo. E se eu colocasse da seguinte forma, aqui, ó, p.grupo. P.grupo, eu estaria selecionando, por exemplo, um parágrafo que possui a classe grupo, ok? Mas não é isso que eu quero. Então, eu vou remover aqui, ok? E vou deixar os nossos parágrafos que são filhos diretos da div com classe grupo, ok? Que seria da linha 27 e o da linha 27 e da linha 31, excluindo aqui o da linha 29, ok? Então, se eu executar aqui, seletores especiais, na hora que eu abrir, tá vendo? Ele selecionou, colocou a cor do texto em vermelho do primeiro e do último parágrafo, e não da div de segundo nível. Bom, voltando aqui para o Visual Studio, se eu tirar, então, o sinal de maior, ele passa a pegar todos os parágrafos que estão dentro de uma classe grupo. Então, ele vai pegar todos os parágrafos. Então, se eu executar aqui agora, todos os parágrafos vão ficar na cor vermelha. Basta executar aqui, ó, e todos os parágrafos vão ter ficado na cor vermelha. Bom, então, voltando aqui para o Visual Studio, eu vou voltar e vou deixar o seletor aqui de filhos diretos. E aí, executando, ele vai estar aqui o primeiro e o último aqui na cor vermelha. Bom, agora uma outra questão se eu não tivesse essa classe grupo aqui, como que eu faria para poder pegar o primeiro parágrafo aqui da linha 27 e o da linha 31, excluindo o da linha 29, ou seja, apenas dos filhos diretos, sem usar uma classe aqui. Como que a gente poderia fazer? Por exemplo, se eu colocasse aqui div p, eu vou pegar todos os parágrafos que são filhos de uma div. Então, aqui ele vai pegar, esse p é filho de uma div? Ok? O p da linha 27 é filho da div da linha 26. O p da linha 29 é filho de uma div? Que está na linha 28. Então, ele vai pegar também o segundo parágrafo aqui. Se eu pegar esse parágrafo aqui da linha 31, ele também está dentro é filho de uma div. Então, todos os parágrafos aqui vão ficar na cor vermelha. Agora, se eu colocasse div, sinal de maior P, o que aconteceria? Ele pegaria todos os filhos diretos de uma div. Então, aqui, ó, esse P é filho de uma div, é filho direto de uma div, e esse P também é filho direto de uma div. E esse P, o último P aqui, também é filho direto dessa div da linha 26. Então, de que forma a gente conseguiria pegar esse primeiro e último parágrafo, ou seja, o parágrafo da linha 27 e da linha 31, sem pegar o parágrafo da linha 29? Como que a gente poderia fazer? Poderia fazer da seguinte forma: eu poderia colocar aqui body, ou seja, dessa forma aqui, com esse seletor, eu consigo dizer o seguinte: procura para mim qual que é a div que é filha direta de body, e a partir dessa div, pegue os filhos diretos dela, que são P. Então, agora sim eu consigo dizer que essa div da linha 26, ela é filha direta de body. Então, eu vou pegar essa div e agora eu vou pegar todos os fios diretos dela, que são P. Então, eu vou pegar aqui o P da linha 27 e o P da linha 31. Então, dessa forma, esse seletor aqui é equivalente àquele outro que nós utilizamos, porém, sem utilizar uma classe, ok? Bom, não sei se vocês entenderam, então, procura para mim, então, a div, que é filha direta de bar, e vai pegar aqui a div da linha 26.
linha 26, qual que é o filho direto dela, que é P? Da linha 27, do parágrafo da linha 27 e da linha 31. Então, ele vai chegar aqui, essa div, vai perguntar, essa div aqui da linha 28 é filho direto de Bari? Não, então ele vai pegar, simplesmente ignorar essa div e vai exibir, pegar apenas o parágrafo da linha 27 e da linha 31. Na hora que a gente executar aqui, ó, a gente consegue ver o resultado aí final. Bom, caso eu queira saber também a especificidade ou o peso desse seletor, que a gente acabou de criar aqui, basta selecionar aqui em qualquer parte do seletor, que ele vai mostrar aqui no Visual Studio o Selector Specificity. A gente está vendo aí que ele o peso dele é 3. Então, se eu tivesse qualquer outra regra, qualquer outro seletor com peso 3, o que vai prevalecer é a cascata, ou seja, quem vier por último. Então, ele vai cascatear na última regra, né? Então, a partir da última regra, ele vai aplicar o seletor para todas as regras. Se eu tivesse um outro seletor equivalente aqui, né? Que também tivesse peso 3, o que vier por último prevalece sobre o anterior, ok? Então, só para lembrar também da parte de cascata, né? Então, ele vai cascatear o que tiver por último aqui, de acordo com o peso, o peso dos seletores. Bom, continuando aqui, eu criei um HR aqui na linha 34, só para poder fazer uma divisória entre os conteúdos, e criei um parágrafo 1, e logo em seguida um span, e em seguida um L com 3 LI. E aqui eu criei também um outro parágrafo com uma outra lista não ordenada com 3 itens. Eu vou criar uma regra aqui no nosso CSS, dizendo o seguinte: eu vou colocar P mais o L, ok? Color, vou colocar aqui uma cor forest green, por exemplo. Então, eu estou dizendo o seguinte: com essa regra que todo aqui, essa regra vai dizer o seguinte: irmão direto. Então, quem quer irmão de um P, ou o L que é irmão direto de um P, né? Então, aqui eu posso dizer o seguinte, que aqui, ó, esse P, ele tem um L, irmão dele diretamente, ou seja, esse L não está satisfazendo aquela regra, porque o L não é o irmão direto de P, e sim o span, ok? Então, essa regra eu vou pegar todo o L que vier logo após de um P, ok? Então, ele vai pegar essa regra aqui, que é um irmão direto. Então, quando a gente salvar aqui e executar aqui, deixa eu pegar aqui, olha lá, ó, ele vai pegar os itens 1, 2 e 3 do segundo L, porque o L vem logo após um P. Então, o operador aqui mais, ele significa que é irmão direto. Bom, eu vou criar uma outra regra aqui, ou melhor, um outro seletor, com a seguinte cor aqui, Gold. E nesse seletor, estou dizendo o seguinte: pega o L que for irmão de um P. Então, eu quero pegar todo L que for irmão de um P. Aqui não precisa ser um irmão direto, ok? Logo após o outro, né? Igual o de cima, o seletor de cima. Então, aqui eu quero um P que seja irmão de um L. Então, aqui se eu vier e verificar aqui, ó, esse L na linha 46 é irmão desse P da 44, ele vai ser irmão, ok? Então, o L da linha 46 ele é irmão do P da linha 44. Então, porque eles estão no mesmo no mesmo nível, ok? Então, ele vai pegar esse L aqui. Aí, em seguida, ele vai verificar
esse UL tem um irmão que é um P? Tem um irmão que é um P, que é o da linha 52. Então, mesmo que eu apague esse parágrafo 2, ele também vai pegar a regra, porque esse UL continua sendo irmão de um P da linha 44. Então, se eu salvar aqui e executar, ele vai mostrar aqui para nós todos os itens na cor Gold. Só que, se eu passar essa lista para cá, aqui para antes do P, por exemplo, ele não vai pegar, porque o CSS ele considera ali os irmãos posteriores, ok? Então, as regras aqui, mesmo a regra do seletor de irmão direto, ela também vai servir para elementos posteriores e nunca anteriores, tanto o irmão direto quanto o irmão em qualquer nível, ok? Então, aqui, esse UL, ele é irmão de algum P, que no mesmo nível ele não é, ok? Então, ele não vai vir, ele não vai pegar a cor Gold, ok? Então, como ele não é um irmão direto de um P, posterior, né? Porque aqui ele está antes de um P. Então ele não vai pegar, porque é anterior. Se fosse após um P igual o da linha 52, aí ele vai pegar. Ok? Então sempre posterior. A gente nunca pega o anterior. Então aqui na hora que eu executar, ele vai mostrar aqui para nós, ok? Que não pegou na primeira lista, mas coloriu aqui os itens da segunda lista. Bom, resumindo então, o seletor da linha 23 é um L que vier imediatamente após um P. E o da linha 27 são os ULs que são irmãos de um P. Bom, então aqui a gente viu o seletor de filho direto, seletor de irmão imediato, vamos assim dizer, e na linha 30 aqui, o seletor de irmãos posteriores. Na nossa listagem aqui, eu já coloquei o OK nos seletores. A gente já viu nessa videoaula e na videoaula anterior. E está faltando agora o último seletor aí, que é o seletor de atributo, conforme nós veremos aqui agora. Antes, então, de mostrar aqui o seletor de atributo, eu gostaria de relembrar aí com vocês o material da Mozilla, ok? Então, se vocês puderem acessar aí o URL, tá ok? Developer.mozilla.org, conforme está aqui na URL, vocês conseguem visualizar aí também todos os tipos de seletores. Esse é o material de referência da disciplina de programação Web 1, tá ok? Então, aqui a gente consegue ver que os seletores básicos, seletor por tag, seletor de classe, ID, entre outros seletores, inclusive combinadores. A gente vai ver aqui, ó, que tem o seletor de filhos, o seletor de descendentes, pseudoclasse, pseudo-elementos, a gente vai ver nas próximas videoaulas aqui no curso de programação Web 1. Então fica a dica aí para vocês, utilizar sempre o site da Mozilla como material de referência da disciplina. Vamos voltar aqui então para o seletor de atributo. Bom, apenas para a gente concluir a videoaula de hoje, eu criei um seletor A com a propriedade color blue para todos os links, né, da minha página, e criei aqui quatro seletores para exemplificar como a gente deve usar o seletor de atributo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo na linha 40, eu criei um seletor A, abre colchetes e fecha colchetes. Isso indica que é um seletor de atributo.
onde eu quero selecionar todos os links da minha página. Esse sinal de circunflexo, ele vai indicar aí para nós links que começam com o valor que eu colocar aqui. Eu coloquei jogo da velha, mas poderia ser HTTP, por exemplo, ou qualquer outro valor. Então, eu coloquei aqui jogo da velha para poder indicar que é um link interno da minha página. Então, esse seletor vai ser aplicado a todos os links internos da minha página que comecem com jogo da velha. O circunflexo é o que indica, o sinal circunflexo é o que indica o último valor aí do prefixo, né? Seria meio que um prefixo. Então, todos os links que começarem com jogo da velha. Então, aqui, na linha 45, eu tenho os links com exemplo, né? Ou seja, em qualquer lugar da URL que contiver exemplo, por isso que tem até o asterisco aqui, ó. Então, qualquer lugar que tiver, qualquer link que tiver o valor, né? Exemplo, né? Qualquer outra coisa que eu colocasse aqui, né? Por exemplo, teste, né? Então, qualquer link que tivesse no tipo uma substring, né? Qualquer link que tivesse esse valor em qualquer lugar da URL, eu aplicaria essa regra. Então, aqui eu vou manter exemplo. E eu tenho aqui também links com insensitive em qualquer lugar da URL, independente do caption aí da URL, ok? Então, eu vou usar aqui asterisco, né, para qualquer lugar da URL, né? Ou seja, os links eles têm a URL no href, então qualquer lugar que tiver insensitive, ele vai pegar e aplicar essa regra, porém aqui esse i vai denotar que é case insensitive, né? Então, independente se é caixa alta ou caixa baixa, e vai aplicar essa cor. E aqui eu tenho o último seletor aqui de exemplo, que são os links terminados aí com org, né? .org. Então, ou seja, enquanto o de cima é um prefixo, né, do acento circunflexo, enquanto ele é um prefixo, o último aqui, ele considera com o cifrão aqui, ó, href cifrão, dizendo que é o sufixo, ok? Então, links que terminam com o sufixo .org, ok? Eu vou colorir ele com a cor vermelha. Então, aqui eu coloquei alguns links aqui, somente para poder ilustrar aí para vocês. Eu criei uma lista, o L, deixa eu até organizar aqui. Criei uma lista, o L, com 4 links, para poder ilustrar aí o seletor de atributos. Então, eu tenho aqui um link interno, um exemplo de link, né, que começa com a substring exemplo, e aqui insensitive, né, para poder mostrar insensitive, e aqui links que terminam com .org, ok? Então, na hora que eu executar aqui, eu vou ter aqui o nosso links especiais aqui, ok? Então, esse aqui é o seletor de atributos, e assim a gente encerra a nossa videoaula de seletores com o seletor de atributo. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só mandar e-mail, que eu estou à disposição. Em breve disponibilizarei outras videoaulas para a gente poder começar o trabalho aí da videolocadora, que vai exigir aí que vocês utilizem o CSS, tá bom? Um abraço e até logo.